Fala meu primeiro ano, professor Eduardo, professor Dudu aqui com vocês, beleza neguinhos? Então turminha, a gente vai dar início ao estudo da cinemática escalar. Professor, o que vem a ser isso? É o estudo dos movimentos, belezinha? Estudo dos movimentos, vamos lá, física na veia. Então é o seguinte neguinhos, estudo dos movimentos, repouso e movimento. Todo aluno do primeiro ano, ele deve saber se um objeto está em repouso ou em movimento. Neguinho, raciocina comigo. Toda vez que alguém chegar para você e perguntar, você está em repouso ou em movimento? A primeira coisa que você responde é o seguinte, depende. Em relação a quê? Tudo na vida depende de um referencial. Se alguém perguntar a você se você está em repouso ou em movimento, você aí pode estar em repouso em relação a uma coisa e em movimento em relação a outra. Raciocina comigo. A gente só está em repouso em relação ao referencial se somente se o tempo passar e a gente não se afastar. Você estará em movimento em relação ao referencial se somente se o tempo passou e vocês se afastaram. Neguinhos, vocês aí em casa estudando agora nesse momento, vocês estão em repouso, sabe em relação ao quê? Em relação ao celular. O tempo passou e vocês estão coladinhos. Você está em repouso em relação à sua camisa que você está vestido. Você está em repouso em relação ao seu caderno, porque o tempo passou e vocês estão juntos. Você está em movimento em relação a uma senhora que passou na sua rua e agora e se afastou de você. Você está em movimento em relação a essa senhora, porque o tempo passou e vocês se afastaram. Raciocine comigo. Eu estou aqui, né, me mexendo, beleza. Eu estou em movimento em relação ao quê? Pessoal, eu estou em movimento em relação ao avião que passou aqui agora. O tempo passou e a gente se afastou. Eu estou em repouso. Olha, eu estou girando o meu braço, mas eu estou em repouso em relação ao meu relógio. Porque ó, o tempo está passando e eu continuo com ele do meu lado. Beleza? Repouso e movimento depende do referencial. Tá massa? Preste atenção no probleminha. Imagine, ó. Seu Francisco é motorista, certo? Ele é motorista de ônibus. Ele está indo daqui da cidade de Glória para a capital Aracaju. Beleza? Ele está indo no seu ônibus. Ele pegou 2 passageiros. Neguinhos, ele acabou de sair da cidade e ele está viajando a 120 km por hora. Primeiro ano, preste atenção. Eu pergunto a vocês. Esse motorista, ó, ele está viajando a 120 km por hora. Ele está em repouso ou em movimento em relação à poltrona que ele está sentado? E agora, pergunto a vocês. Ele está em repouso ou em movimento em relação à sua poltrona do ônibus? Aí você para. O tempo está passando e ele e a poltrona estão indo junto. Ele está em repouso. Ele está em repouso porque o tempo passou e ele está coladinho na poltrona. Eu pergunto a você, ele está em repouso ou em movimento em relação a uma árvore que ele passou na estrada? Gente, ele vai viajando a 120 km por hora, beleza? Passou por uma árvore numa rodovia e eu pergunto a vocês, ele está em repouso ou em movimento em relação à árvore que ficou na estrada? Em movimento. Sabe por quê? Porque o tempo passou e eles se afastaram. Então, toda vez que alguém perguntar para vocês sobre repouso ou movimento, você pergunta, depende, em relação a quê, certo? Aí depois você olha para o tempo. Se o tempo passou e vocês se afastaram, está em movimento. Se o tempo passou e vocês estão coladinhos, repouso. Tá massinha, belezinha, repouso e movimento. Depende, em relação a quê? Aí você analisa o tempo. Tá massinha, belezinha. Ponto material e corpo extenso. E agora? Todo grande aluno do primeiro ano, ele tem que ter noção do que vem a ser um ponto material e um corpo extenso. Neguinhos, vamos tentar agora imaginar isso geometricamente. Vamos tentar imaginar isso na matemática. Corpo extenso é o maior. Ponto material, a referência menor. Um objeto, ele pode ao mesmo tempo ser um corpo extenso ou um ponto material. Depende muito do referencial. Primeiro ano. Professor Eduardo, eu sou um ponto material em relação à minha casa. Porque eu sou um pouquinho, sou um ponto material. Primeiro ano, eu sou um corpo extenso em relação a esse pincel. Esse pincel é um ponto material em relação a mim. Neguinhos, raciocina comigo. Corpo extenso é sempre o maior. Ou seja, você pode ser um ponto material ou um corpo extenso. Por exemplo, você é um ponto material
aí em relação ao seu quarto, onde você está estudando, certo? Porque você é menor, você é um ponto material. O seu quarto é um corpo extenso. Tá massa? Corpo extenso é aquilo que é maior, é o que tem a ideia de ser maior, beleza? Então, raciocine comigo. Vamos imaginar aqui agora, falando em física, imagine um ônibus numa rodovia. Neguinhos, o ônibus está saindo aqui de Glória para Aracaju, na rodovia, na pista, na estrada. Esse ônibus, ele é o quê? Ele é um ponto material, ele é pequenininho comparado com a rodovia. Agora, se você for na rodoviária, certo? Lá no terminal rodoviário, o ônibus é algo grande, certo? Ele é algo assim, grandioso. Ele é um corpo extenso, ele pode ocupar duas situações. Aí eu pergunto a você, o motorista, se comparando com o ônibus, o motorista, ele é um ponto material ou um corpo extenso? O motorista é um ponto material porque ele é pouquinho. O ônibus é maior. O ônibus é um corpo extenso comparado com o motorista. Belezinha, tá massinha? Vamos lá agora, ó. Trajetória. Mais um tópico para vocês. O que vem a ser trajetória? Trajetória é o conjunto de pontos, né, de um deslocamento. A trajetória ela pode ser sempre o quê? Ou retilínea ou curvilínea. Eu quero que vocês entendam o seguinte. A trajetória ela pode ser uma reta ou uma curva. Depende muito de quê? Do referencial, do observador. Eu quero que você analise aqui comigo. Imagine, ó, rapidão. Imagine um avião. Um avião está passando por Glória e de repente deixou cair uma caixa desse avião. Deu um probleminha lá no avião e caiu uma caixa. Eu pergunto a você, ó, qual a trajetória dessa caixa vista pelo piloto? O piloto vai olhar uma reta, a caixa caindo. Beleza? Ó, o piloto, quando ele for observar a caixa, ele vai ver que desabou. É uma reta. Agora eu pergunto a você, qual a trajetória dessa caixa observada por Dona Maria, lá no chão da cidade? Ela viu o avião que soltou. Pode ter certeza que na visão de Dona Maria, a trajetória é curvilínea. O avião vai seguir e é como se fosse caindo assim em forma de curva. Então, preste atenção, a trajetória reta ou curva. Tem movimentos que você vai perceber, né? Se você está num parque de diversões, o carrossel, curva. Tem movimentos que são retas. Tem movimentos, o elevador. A trajetória do elevador, uma reta, não é verdade? Roda gigante, curvilínea. Mas depende muito de quê? Do referencial, de quem está observando. Cuidado com isso, tá massa? Então, neguinhos, ó, repouso e movimento é fundamental. Ponto material e corpo extenso também. Trajetória, massa. Cinemática escalar, movimento, física, primeirão. Valeu!